Bom, vamos começar a nossa entrevista trazendo uma visão da Solute em relação ao posicionamento atual da empresa e também como ela se enquadra nesse cenário, né, de identificação digital. Não é só certificação digital, é identificação digital. Isso é bom começar por esse ponto, Regina, porque eu acho que isso fala diretamente com o comentário que fazíamos ainda agora, né? É negável a importância do nosso negócio tradicional, e aí, de novo, tanto para a Solute como para os nossos concorrentes, para o mercado como um todo, que cresceu, se desenvolveu e potencializou fortemente como consequência de obrigatoriedade, de questões tributárias, né? E tudo que gira ao redor disso. Mas para a gente, ou seja, levar a certificação digital para os próximos capítulos, né? Eu acho que isso toca numa palavra que para mim é fundamental, que é a palavra integração. Né? E isso tem a ver com um dos nossos pilares estratégicos, que é a expansão no B2B, que é como a gente se integra com aplicações de clientes e das diferentes indústrias, como a gente se integra com RPs, como a gente, hoje, já há alguns anos, a Solute tem uma participação extremamente relevante na indústria da saúde, seja através de prontuários eletrônicos, seja com a integração com os sistemas que rodam nas diferentes instituições de saúde. E isso é uma coisa que não depende exclusivamente da palavra obrigatoriedade. E uma coisa que me dá muita satisfação é que hoje em dia, no nosso portfólio, no nosso pipeline de vendas e de várias discussões relevantes que a gente tem com clientes dos diferentes segmentos do B2B, que é não falar sobre a palavra obrigatoriedade. E sim a utilização da certificação digital como uma peça que torna as transações digitais, torna os contratos mais robustos e, consequentemente, tendo inclusive benefícios financeiros em diminuição de provisão de perdas no balanço de empresas. Ou seja, em momento algum a gente está falando da palavra obrigatoriedade. Faço isso porque eu tenho que cumprir com uma exigência do poder público, seja judiciário, seja executivo, o que quer que seja. E isso, para mim, é fundamental a gente falar também de uma outra palavra, que é a palavra jornada, é a palavra experiência. Porque, de novo, eu cheguei aqui, vocês acompanharam a minha chegada esse ano, e ficou muito nítido para mim como o processo tradicional ele é um processo chato, enjoado, né? Ninguém fala, poxa, vou fazer um certificado digital hoje. Não é, a gente tem que reconhecer. Mas eu acho que, ao mesmo tempo, a gente amadureceu muito com relação ao aperfeiçoamento dos produtos, ao aperfeiçoamento das jornadas, como a gente diminui, uma palavra da moda, fricção, né, que existem nos processos, nas jornadas, e isso também permite diminuir essas barreiras de resistência ao uso do certificado digital, mesmo quando não é obrigatório. Então, isso para mim é muito importante. Isso voltando à pergunta original, ou seja, prioridade da Solute, sem dúvida nenhuma, integração, jornada, B2B é extremamente relevante. Da mesma maneira que os canais digitais são uma prioridade para mim e, ao mesmo tempo, e não menos importante de maneira alguma, que é a potencialização da rede. E aí, de propósito, eu nunca uso a palavra crescimento da rede. Eu não tenho um play de crescimento da rede, de expansão da rede, mas a gente tem uma rede que permite uma capilaridade, que permite uma ampliação tanto de capacidade comercial quanto operacional extremamente importante, né? E foram fundamentais para a gente ser o que a gente é hoje, e tem muito a dar para a gente. Então, eu acho que a rede Solute é uma rede extremamente importante que também pode ajudar muito a gente nos próximos capítulos. Claramente, com os próximos capítulos não serão iguais aos capítulos anteriores. Eu acho que, de certa forma, existe até um certo consenso que a rede passa a ter cada vez mais um papel mais comercial do que operacional, pela própria evolução das operações, e uma coisa que também é importante para a gente, um estímulo às jornadas online, que contribuem para uma menor fricção das jornadas, para uma melhor experiência dos usuários.
Bom, você falou aí que você já tem quase um ano, né? Parece que foram 10 anos, Parece mas... que foram 10 anos, mas já tem quase um ano. Como que essa jornada tem ampliado a sua visão sobre o mercado e sobre a confiança digital no país? Assim, é muito interessante, né? Porque você escuta algumas pessoas falando, certificado digital é commodity. Não é commodity, né? Agora, e também não teria nenhum demérito ser uma commodity, porque para mim o mais importante é a usabilidade. Aí eu falo da certificação digital como um todo, né? E como isso facilita, como isso torna as transações mais robustas. E o cenário que a gente vive é um cenário de transações digitais. Isso já é muito natural para a gente. Uma coisa que até, aí resgatando o meu trabalho acadêmico, que eu gosto muito de usar, né, é a comparação quando a gente, de 2010 para 2020, ou seja, teve um crescimento de 30 vezes o número de transações digitais no mundo. Mas, ao mesmo tempo, em 2010, a gente já tinha banco digital, a gente já comprava passagem online, a gente já comprava livro online, quase tudo online. Então, assim, não é que é um crescimento de 30 vezes a partir de uma coisa ainda existente, né? Mas não há dúvida nenhuma que a década passada potencializou enormemente e essa década continua potencializando. E você precisa de ter instrumentos que tornem as transações mais confiáveis, diminuam os riscos, as vulnerabilidades que existem de fraude, de um mau uso, de que quer que seja. E eu acho que a gente, como indústria, tem uma oportunidade extremamente relevante de atuar nesse ponto. Então, isso, para mim, é uma coisa que me instiga muito, que me atrai muito e que eu vejo que a indústria, e aí falando principalmente como Solute, que a gente tem um papel muito relevante e uma contribuição extremamente necessária para entregar para transações mais sólidas, transações mais robustas, mais fortes, diminuindo vulnerabilidades do sistema como um todo. Você fez agora uma reflexão de um período, né, de 10 anos. E nesse período surgiu uma coisa que você está se tornando mestre. Não, doutor. Que é a inteligência artificial. Então eu vou pegar o gancho que a Suzana falou, só para a gente não ficar muito distante. Então, a gente tem uma coluna de inteligência artificial, então a gente fala muito disso, né? E há pouco tempo a gente publicou uma pesquisa, né, sobre o uso da inteligência artificial pelas indústrias, pelas empresas. E é nítido que as pessoas não estão sabendo utilizar a inteligência artificial no negócio das empresas. Utilizam para processos, para escrever, né, Suzana? De uma forma muito rasa. Eu não vou saber, não me lembro qual é o percentual, mas é muito pouco. O percentual não sei. Mas eles usam muito para processo, para estabelecer relacionamento com o cliente de uma forma inicial, né, os bots. Eles acham que inteligência artificial é só isso. Mas é muito mais do que isso, não é isso, Regina? Exatamente. A gente vai até te convidar para uma próxima entrevista só para falar de inteligência artificial. Você topa? Mas agora queria que você falasse como esse teu estudo, né, acadêmico e tal, está contribuindo, né, para o negócio da Solute em relação à inteligência artificial. Eu acho que assim, além da minha formação acadêmica, eu acho que entender o mundo digital e aí tendo a inteligência artificial como parte desse mundo digital é extremamente relevante. E eu acho que assim, é compreensível que a badalação que houve da inteligência artificial de 2 anos para cá, que foi o advento das ferramentas, sobretudo de IA generativa, onde colocou a inteligência artificial, que era um tema que já existia há várias décadas, mas tornou concreto para o indivíduo normal, né? Para mim, para vocês, né? Ou seja, meus pais. Então isso começa a ser uma coisa muito mais do dia a dia corriqueira e gera esse encantamento. Ao mesmo tempo, né, a gente como representante da empresa A, da empresa B, a gente tem aquela sensação de não querer ficar para trás. Então começa, de certa maneira, ou seja, procura por diferentes usos, mas no final das contas, para mim, o mais importante a gente precisa ter
problemas a serem resolvidos ou oportunidades de mercado a serem encontradas e exploradas com a tecnologia A, com a tecnologia B, com a tecnologia C ou sem tecnologia de qualquer maneira. Agora, a inteligência artificial, na essência, é dados, né, algoritmos sofisticados e capacidade de processamento. Então, e baseado em modelos fortemente estatísticos. Então, de novo, a gente está num mundo cada vez mais digital. Então, os dados, naturalmente, cada vez mais presentes. A questão de poder de computação e de consumo de água, energia, sempre vão estar badalados, mas que haverá caminhos para isso. E eu acho que a gente, como gestor, a gente tem que estar muito centrado na questão de como usar os dados, para que usar os dados, como usar os dados, porque da mesma maneira que ainda agora eu falava da questão de o uso da certificação digital para combater certas vulnerabilidades de sistemas, a gente também, como representante das empresas, precisa ter muita consciência e profundidade em como usar os nossos dados, com quem compartilhar os nossos dados, porque existem dados menos relevantes, mas tem dados que são centrais na estratégia de qualquer empresa, no modelo organizacional, no modelo comercial, no modelo operacional de uma empresa, e isso é muito relevante. E dentro, falando especificamente na certificação digital, existe uma série de possibilidades de uso, né? Ou seja, falávamos ainda agora, e vou voltar ao tema da questão de vulnerabilidade, né? Ou seja, a gente depende de reconhecimento de imagem ou de padrões de comportamento e, apoiado com modelos estatísticos, com algoritmos sofisticados, isso pode nos ajudar fortemente. E aí, de novo, não apenas falando de Solute, é bom para o mercado como um todo que a gente tenha um sistema de certificação digital, né? Falando de sistema como cadeia, como indústria, muito mais robusto e sofisticado para prevenir fraudes, por exemplo. Então, isso para mim é uma coisa de entender cada vez mais negócios digitais e como a gente aplica certas estruturas, como a gente potencializa o uso desses certificados para aspectos centrais na nossa operação, em como a gente leva para os clientes e não apenas uma espécie de quiz de eu te pergunto isso, aí a ferramenta me responde aquilo, que eu acho que vai mais além. É bom para gerar esse impacto inicial, para gerar familiaridade, mas eu acho que agora é a hora da gente sistematizar o uso da inteligência artificial e pensar em outros aspectos, sobretudo de como usar de uma maneira que faça sentido para o modelo da empresa, da organização, que faça sentido para os clientes.